Os seguidores do cristianismo nem sempre formaram um grupo uniforme. A primeira grande ruptura dentro do cristianismo ocorreu no século XI, quando houve a separação entre a Igreja Católica do Ocidente, com sede em Roma, e a Igreja Católica do Oriente, com sede em Constantinopla, também conhecida como Igreja Ortodoxa. Durante a Idade Média, a Igreja Católica se fortaleceu como instituição religiosa na Europa. Seus membros e sua influência estavam presentes em várias dimensões da vida social, como a cultura, a economia e a política. Quem discordasse dos pontos fundamentais estabelecidos pela Igreja, os dogmas, corria o risco de ser severamente punido. Por isso, embora tenha havido críticas à Igreja, elas não avançavam. Porém, no século XVI, o avanço das críticas à Igreja Católica do Ocidente deu início ao processo de ruptura que conhecemos como Reforma Protestante. Veremos agora os principais motivos que deram início a esse processo. O primeiro motivo foi a difusão da Bíblia. A Bíblia é o livro sagrado do cristianismo. Durante o período medieval, esse livro era interpretado principalmente por autoridades da Igreja Católica. Até o século XV, existiam poucos exemplares da Bíblia, que eram copiados à mão e custavam muito caro. Isso mudou quando o alemão Johannes Gutenberg desenvolveu um processo de impressão com tipos móveis de metal, que consistia em pequenos blocos de metal com letras gravadas. Esses blocos podiam ser reorganizados para formar diferentes palavras e frases. Esse processo de impressão possibilitou que livros fossem produzidos com mais rapidez, em maiores quantidades e por um valor mais acessível. Com a invenção de Gutenberg, a Bíblia começou a chegar às mãos de um número maior de fiéis. Multiplicando-se o número de leitores, surgiram também novas interpretações, nem sempre de acordo com os ensinamentos oficiais da Igreja. Muitas autoridades católicas consideravam o desenvolvimento da tipografia um problema. As pessoas que sabiam ler poderiam estudar por si mesmas e questionar o que ouviam dos sacerdotes nas cerimônias religiosas. O segundo motivo foi o descontentamento de grupos religiosos, autoridades da própria Igreja e até mesmo pessoas comuns com as condutas da Igreja e do clero. Vários grupos religiosos e autoridades da própria Igreja criticavam a má conduta do clero católico, os abusos contra a fé e o despreparo intelectual dos sacerdotes. Por exemplo, criticavam o fato de que os papas e os membros do alto clero viviam no luxo à custa da maioria dos fiéis. Outra crítica se referia ao comércio de artigos religiosos. Membros da Igreja enganavam os fiéis, vendendo-lhe coisas sem valor, como se fossem espinhos da coroa de Cristo, pedaços da cruz em que Jesus morreu, palhas da sua manjedoura, pedaços do manto sagrado, etc. A venda de indulgências, isto é, o perdão dos pecados, também era criticada. Muitas vezes, a Igreja concedeu o perdão em troca de moedas e artigos de luxo. Com isso, os fiéis acreditavam estar comprando a salvação eterna, e os membros do clero ficavam mais ricos. Para piorar ainda mais a imagem da Igreja, muitos sacerdotes pareciam desconhecer a doutrina católica, não estando preparados para exercer funções religiosas. A falta de preparo dos sacerdotes era grave, pois, segundo a Igreja, eles deveriam atuar como intermediários entre os seres humanos e Deus. O terceiro motivo foi o fortalecimento da burguesia. A Igreja Católica recomendava aos comerciantes a prática de preços justos, que se baseava em o custo de produtos e serviços acrescido de uma pequena remuneração para o comerciante, ou seja, os comerciantes não podiam lucrar muito. A Igreja também condenava a usura, que é a prática de cobrar juros altos sobre o empréstimo de valores. Alguns teólogos católicos afirmavam que o tempo pertencia a Deus, e por isso não se podia cobrar juros sobre o tempo em que o dinheiro permanecia emprestado. Essas recomendações contrariavam os projetos da burguesia, que havia se fortalecido no fim da Idade Média. Assim, muitos comerciantes que desejavam expandir seus negócios e aumentar os lucros buscavam construir valores morais que valorizassem suas práticas.
O quarto motivo foi a consolidação dos Estados nacionais. Com a consolidação dos Estados nacionais, alguns príncipes e reis fortaleceram seu poder político, conquistando mais autonomia em relação à Igreja. Esses monarcas encaravam as autoridades da Igreja como estrangeiros, que interferiam em assuntos de seu país. Isso aconteceu, por exemplo, em regiões da Europa que atualmente correspondem à Alemanha, Dinamarca, Noruega, Suécia, Suíça, Holanda, Inglaterra e Escócia. Na época, a Igreja Católica divulgava suas doutrinas em latim, possuía vastas terras na Europa e enviava o dinheiro que recebia de seus fiéis à sua sede em Roma. Entretanto, os novos monarcas tinham interesse, entre outras coisas, em fortalecer a língua nacional de seu estado, ampliar seus territórios e exercer sua autonomia no governo deles, bem como impedir que recursos saíssem de seus reinos. Por isso, de certo modo, a ruptura com a Igreja Católica e as mudanças nas doutrinas religiosas poderiam favorecer os interesses políticos e econômicos de alguns reis e príncipes. Por exemplo, algo que muitos monarcas desejavam era utilizar a língua nacional de seus respectivos países nos cultos e em traduções da Bíblia. Com isso, seria possível divulgar a fé cristã e acabar com o monopólio dos sacerdotes católicos na interpretação das Escrituras. Portanto, a difusão da Bíblia, as condutas da Igreja e do clero, o fortalecimento da burguesia e a consolidação dos Estados nacionais foram os principais motivos que levaram a diversas reformas religiosas. Vamos ver as principais. Reforma Luterana. No século XVI, o monge Martinho Lutero iniciou um movimento de ruptura com a Igreja Católica. Lutero nasceu na cidade de Eisleben, atual Alemanha. Aos 22 anos, entrou para a Ordem dos Agostinianos, um grupo religioso católico inspirado pelas ideias de Santo Agostinho. Lutero encontrou na Bíblia frases que considerou fundamentais durante seus estudos. Por exemplo, o que diz em Romanos capítulo 1, versículo 17 e capítulo 3, versículo 28. O justo viverá da fé. Concluímos que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Interpretando frases como essas, ele concluiu que os homens e as mulheres, corrompidos pelo pecado original, só poderiam se salvar pela fé em Deus. Assim, o único instrumento de salvação seria a fé, e não as obras. Para expor seu pensamento, Lutero publicou em 1517 um manifesto conhecido como 95 Teses, condenando as práticas da Igreja Católica. Os líderes católicos reagiram e, ao final das discussões, decidiram expulsar Lutero da Igreja. Fugindo de perseguições, Lutero refugiou-se no castelo do príncipe Frederico o Sábio, onde traduziu a Bíblia para o alemão. Em pouco tempo, as ideias de Lutero ganharam seguidores entre camponeses, trabalhadores urbanos, burgueses e nobres do norte da Europa. Em 1529, nobres alemães luteranos protestaram contra as medidas da Igreja que impediam cada estado de escolher a própria religião. Com isso, o nome protestante passou a designar os cristãos que não fossem católicos ou ortodoxos. Entre os princípios da doutrina luterana destacam-se a fé cristã como único caminho para a salvação eterna, a Bíblia como a única fonte para a fé, o batismo e a Eucaristia como os dois únicos sacramentos. Além disso, o luteranismo não aceitava o culto aos santos católicos, a adoração de imagens religiosas e a autoridade do Papa. Lutero faleceu em 1546, na mesma cidade em que nasceu. Reforma calvinista. João Calvino nasceu em Noyon, na França. Católico e formado em teologia, ele aderiu às ideias de outros reformadores protestantes, mas depois liderou o próprio movimento reformista, que foi chamado de calvinismo. Calvino foi perseguido pelas autoridades católicas francesas e acabou fugindo para a Suíça, onde se tornou líder do governo da cidade de Genebra, de 1541 a 1560. O governo de Genebra, guiado pelas ideias calvinistas, condenou os jogos de azar, o culto às imagens de santos, as danças, o uso de roupas luxuosas e de joias. Calvino acreditava que somente a fé trazia a salvação,
e defendia a existência de uma predestinação ao céu. Explicava que algumas pessoas eram eleitas por Deus para serem salvas, e ninguém poderia interferir no plano de Deus. O calvinismo espalhou-se por regiões da França, Inglaterra e Escócia, dando origem a outras correntes protestantes que ficaram conhecidas respectivamente como huguenotes, puritanos e presbiterianos. Os calvinistas pregavam que os cristãos deveriam trabalhar muito, evitar gastos desnecessários e orar a Deus. O trabalho intenso e recompensado com sucesso econômico era entendido como um sinal da salvação predestinada. Segundo o sociólogo Max Weber, os ideais calvinistas favoreciam os interesses da burguesia e do capitalismo, pois estimulavam o trabalho e o acúmulo de riquezas, além de defenderem o lucro. Essa é uma das ideias defendidas em seu livro A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Reforma Anglicana. No século XVI, também ocorreu uma reforma religiosa na Inglaterra, conduzida pelo rei Henrique VIII. Dessa reforma surgiu a Igreja Anglicana. Um dos principais motivos da ruptura entre o rei inglês e a Igreja Católica relacionava-se às disputas pelo poder político e econômico. O monarca pretendia limitar a influência política da Igreja, que também era proprietária de muitas terras na Inglaterra. Além disso, Henrique VIII queria anular seu casamento com Catarina de Aragão. O rei alegava que Catarina não conseguia ter um filho homem para sucedê-lo no trono. Assim, solicitou ao Papa a anulação de seu matrimônio, para poder se casar com Ana Bolena, mas o pedido do rei foi negado pelo Papa. Diante da recusa do Papa em anular seu casamento, Henrique VIII rompeu com a Igreja Católica e casou-se novamente, com a aprovação do parlamento inglês. Depois, o mesmo parlamento aprovou uma lei, o Ato de Supremacia, que tornava Henrique VIII o chefe supremo da Igreja da Inglaterra. Em seguida, o rei confiscou os bens da Igreja Católica. O Papa Paulo III reagiu, excomungando o rei inglês, mas não conseguiu impedir a criação da Igreja Anglicana, que não era muito diferente da católica no que se refere à doutrina e culto. O protestantismo se difundiu rapidamente pelo continente europeu, conquistando vários fiéis. A reação da Igreja Católica ao protestantismo ficou conhecida como Contra-Reforma ou Reforma Católica. A reação imediata das autoridades da Igreja Católica foi punir os principais reformadores. Com isso, esperava-se sufocar suas ideias e recuperar a unidade do mundo cristão. Mas a medida teve poucos resultados, servindo mais para alimentar a intolerância entre cristãos do que para mantê-los unidos. A intolerância religiosa se manifesta quando os membros de uma religião procuram impor seu credo aos outros, utilizando para isso até mesmo a violência. A Europa dos séculos XVI e XVII foi palco de muita intolerância e de guerras religiosas. Na França, a luta entre católicos e protestantes, huguenotes como eram chamados, estava diretamente ligada às disputas internas pelo poder político e se estendeu por 36 anos, de 1562 a 1598. Um episódio marcante dessa luta ocorreu em 24 de agosto de 1572 e ficou conhecido como a Noite de São Bartolomeu, quando milhares de huguenotes foram massacrados pelos católicos. Nos territórios da atual Alemanha, ocorreu entre 1618 e 1648 a Guerra dos 30 Anos. Em sua origem, a guerra teve como principal causa as disputas políticas e religiosas entre católicos e protestantes. O conflito se espalhou pela Dinamarca, Suécia, Espanha e França. Ao final, ficou oficialmente reconhecida a existência de dois credos cristãos entre os alemães, o catolicismo e o protestantismo. Em 1534, o militar e religioso espanhol Inácio de Loyola fundou a Companhia de Jesus, também chamada de Ordem dos Jesuítas. Os jesuítas consideravam-se soldados da Igreja. Sua principal missão era combater o protestantismo e expandir o catolicismo na Europa e em outras partes do mundo. Para cumprir sua missão, os jesuítas criaram escolas religiosas e procuraram catequizar povos dos continentes americano, asiático e africano.
Em 1545, o Papa Paulo III convocou um concílio, reunido na cidade de Trento, na Península Itálica. O objetivo do Concílio de Trento era promover uma reforma no catolicismo como forma de resposta às críticas que a Igreja estava enfrentando. Em 1563, depois de anos de trabalho, os membros do concílio reafirmaram pontos básicos da doutrina católica. Sacramentos. Os sacramentos são o batismo, a crisma, a eucaristia, o matrimônio, a penitência, a ordem e a unção dos enfermos. A autoridade do Papa. O Papa é considerado a autoridade infalível nos assuntos da fé cristã. Fontes da fé. A doutrina religiosa tem como fonte a Bíblia, cabendo ao clero católico sua interpretação correta. A Igreja Católica, além disso, reativou a Inquisição e, entre outras medidas, elaborou em 1559 o Index Librorum Prohibitorum, uma lista de livros proibidos aos católicos. Dessa lista constavam, por exemplo, obras de Galileu Galilei, Nicolau Copérnico e todas as obras de autores protestantes. Os inquisitores tinham como objetivo julgar e punir pessoas acusadas de crimes contra a fé católica. Para isso, receberam do Papa autorização para utilizar até mesmo a tortura como forma de obter a confissão dos acusados. Dessa forma, a Contra-Reforma conseguiu reorganizar e revitalizar a fé católica e também conter o avanço do protestantismo em alguns países.